Bom, gente, aqui tá mais um vídeo nosso, tá? Essa é a nossa primeira aula de lógica de programação, ok? Bom, vamos lá. Pra gente aprender lógica de programação, primeiramente a gente vai ter que saber algoritmos, tá? O algoritmo, ele vai dar ordem para os nossos códigos, para os nossos sistemas, tá? Os nossos softwares. Ele que dá ordem, tudo vai rolar através disso. Primeiro a gente coloca o algoritmo no papel, fala, bom, eu quero um programa assim, assim, assado. Então, vamos lá. O que o programa vai ter que fazer para ele chegar nesse resultado? Ou seja, para ele chegar nesse resultado é uma série de algoritmos, uma série de passos. Então, a gente vai ter que, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Bom, primeiramente, a gente vai ter que ver umas regras para a gente desenvolver o desenvolvimento de algoritmos, ok? Bom, para escrever um algoritmo, a gente precisa descrever a sequência de funções de maneira simples e objetiva. Para isso, utilizaremos algumas técnicas. Ou seja, a gente precisa escrever algo curto e grosso, vamos dizer assim. Ou seja, usar somente um verbo por frase. Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática, ok? Usar frases curtas e simples. Ser objetivo. Procurar palavras que não tenham sentido dúbio, ok? Vamos lá. Desenvolvendo os algoritmos. Algoritmo é aquilo que eu falei para você, é uma alusão posterior da implementação em uma linguagem de programação. Ou seja, quando formos programar em uma linguagem, por exemplo, Visual Basic, estaremos gerando um código em Visual Basic. Por isso, os algoritmos são independentes das linguagens de programação. Ou seja, ao contrário de uma linguagem de programação, não existe formalismo rígido de como deve ser escrito o algoritmo. Ok, beleza. O algoritmo deve ser fácil de se interpretar, fácil de codificar, ou seja, ele deve ser o intermediário entre a linguagem falada e a linguagem de programação. Ou seja, quando a gente vai escrever um algoritmo, a gente lendo aquele algoritmo, a gente vai entender. Um leigo vai entender. Então tem que ser algo fácil, algo básico, certo? Bom, eu vou dar um exemplo de um algoritmo para a gente trocar um carro, tá? Eu coloquei anteriormente, mas é posteriormente, tá? É um exemplo básico de algoritmo de como trocar a roda de um carro. A gente pode fazer isso com qualquer coisa do nosso dia a dia, desde trocar uma lâmpada até trocar a roda do carro, né? Então vamos lá, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. Bom, vamos lá. Quando a gente troca a roda de um carro, o que a gente precisa fazer? Quais que são os passos para a gente trocar a roda do carro? Primeiro, a gente abre o porta-malas. Segundo, pegamos as ferramentas do carro, chave de roda, macaco, step, né? Fechamos o porta-malas, afrouxamos os parafusos da roda, erguemos o carro com o macaco, retiramos os parafusos e a roda, colocamos o step e as rodas, descemos o carro do macaco, apertamos os parafusos na roda. Simples, não? Agora, eu vou perguntar uma coisa para vocês. O que acontece nesse algoritmo aqui se eu fazer algumas inversões, hein? Primeiramente, vamos ver ele certinho. Depois a gente faz as inversões nele, tá? Vamos lá. Pra gente atravessar a rua, tá? A gente vai olhar para a esquerda, vai olhar para a direita. Se estiver vindo carro,
nós não atravessamos. Se não estiver, nós atravessamos. Ok, perfeito. O algoritmo está correto. Mas a gente vai fazer o seguinte: o que acontece se eu fizer a seguinte versão? Olhar para a esquerda, olhar para a direita. Se estiver vindo o carro, atravesse. Se não estiver vindo o carro, não atravesse. E aí? O que aconteceu? O que aconteceu já que eu inverti esses passos? Virou patê a pessoa, né? Foi atropelada. Por isso, o algoritmo ele tem que ser nos passos certinho. Não pode pular nenhum passo, tá? Vamos ver. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Esse exemplo aqui de algoritmo que eu fiz, tá? Eu coloquei algumas coisas aqui, enfim, eu fiz uma coisa muito básica só para demonstração mesmo, tá? Bom, o que eu falei aqui? Algoritmo, exercício 1. Função, faça. Função, faça um algoritmo que receba 2 números e exiba o resultado da sua soma, tá? Isso aqui eu vou tirar, isso aqui a gente não precisa disso aqui. Eita, não tá saindo. Ok, meu filho. Enfim, vamos lá. Aqui vai ser a nossa variável, ok? Na próxima aula, eu vou explicar para vocês o que é variável, tá? Isso é um exemplo básico, só pra começar a entender um pouquinho, tá? A gente tem a variável x e a variável y. Como a gente quer 2 números, a variável x e y, coloquei inteiro. Eu ia colocar real, mas tudo bem. Não vai dar número quebrado, que a gente vai fazer apenas uma adição, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é o comando escreva. O que o escreva vai fazer? Ele vai escrever isso aqui na tela. Digite o primeiro número. Beleza. Leia. O que o leia vai fazer? Leia x, ó. Ele vai ler a nossa variável x. Aqui é a nossa variável x aqui, ó. Ok? Peguei e digitei o número lá. Pá, digitei. Agora, escreva L, tá? Porque para pular a linha, eu esqueci de mencionar isso para vocês. Quando a gente coloca escreva L, é para pular a linha. Assim que eu rodar, aqui eu vou explicar melhor para vocês, tá? Digite o segundo número. Beleza, a gente vai lá, digite o segundo número. Digitei. Leia y, ou seja, ele vai ler a nossa variável y aqui, ó. Essa variável que ele vai pegar. A gente vai digitar o número e o número vai ficar alocado nessa variável. Tá bom? Beleza. De novo o comandinho escreva aqui, ó. Escreva. Ok. A soma dos 2 números é, ou seja, ele vai escrever a soma dos 2 números é. Só que vamos supor que essa parte aqui não tivesse. Ele só vai escrever. Ele só vai escrever isso aqui. Mas como eu fechei a aspas, né? Eu vou colocar aqui, vírgula, x mais y, mais sinal de adição, mais a variável x, mais a variável y. Ele vai somar os 2 números que eu colocar. Eu vou rodar aqui para vocês verem como que vai funcionar, tá bom? Vamos lá. Fim da execução. Ok, meu filho. Vou rodar aqui novamente. Bom, tá aqui. Digite o primeiro número. Onde ele tá? Vocês estão vendo que ele tá aqui, ó? Onde ele tá? Digite o primeiro número. Digitei. 2. Beleza. Olha o que acontece quando eu apertar o Enter. Ó. Beleza.
digite o segundo número. Ele vai estar nessa parte aqui. Vamos lá. 4. Vamos dar um Enter. Final. Gente, desculpa. O microfone saiu. Enfim, ele já vai no final do algoritmo. Ou seja, aqui, ó. A soma dos dois números é 6. 2 mais 4, 6. Viu? Simples. Aí, ó. 6. Ok? Pois aqui é só apertar um Enter. Fechar aqui. Enfim, é assim que nós encerramos a nossa primeira aula de algoritmos. Desculpa alguma coisa. Se vocês tiverem dúvida, deixem aí nas suas perguntas, tá bom? E eu vou tirando as suas dúvidas. Posteriormente, eu vou estar aí acrescentando mais umas aulinhas, tá? De lógica de programação. Não sei quantas aulas vão ser ao certo ainda, tá bom, pessoal? Eu vou adicionando conforme for indo, tá? Vou também adicionar umas aulinhas de Java, depois que eu terminar essas aulas de lógica de programação. E logo mais eu vou estar deixando o link aí para vocês acessarem o meu site aí, para vocês estarem baixando as apostilas que eu fiz para vocês, tá bom? Muito obrigado, deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau!